Meus irmãos, bom dia. Que alegria é encontrar você aqui na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Todo-Poderoso Deus. Que o Senhor fortaleça você, sustente você, anime você, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto encontra-se no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 25. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11. Leremos a partir do versículo de número 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela Tua Palavra, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos, de nos associarmos nessa manhã, de comparecermos a esse local que acolhe e abriga os crentes para Teu louvor. Nesse momento, nós acabamos de ler o Teu livro santo, revelação especial do Senhor para nós, esse livro que foi inspirado pelo Teu Santo Espírito. E rogamos, ó Pai, para que o Senhor, por meio desse mesmo Espírito, agora nos ilumine e nos habilite para ouvirmos a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma loja de departamentos como a Havan, o Walmart, possui várias repartições, não é mesmo? Então tem uma repartição dedicada a brinquedos, outra a roupas, outra a produtos eletrônicos, informática. Como uma loja de departamentos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus possui diferentes seções, possui diferentes repartições, sendo as primeiras as seguintes. Os primeiros 4 capítulos configuram-se como o primeiro departamento do Evangelho de Mateus. E aqui nesses capítulos encontramos o chamado, comissionamento de Jesus, bem como a capacitação que ele recebeu para o desempenho de seu ministério. O segundo departamento do Evangelho de Mateus compreende os capítulos 5 a 10. E nesse departamento nós encontramos o evangelista revelando como Jesus realizou fielmente seu ministério por meio de suas palavras e ações. A terceira seção, o terceiro departamento do Evangelho de Mateus, compreende os capítulos 11 a 16. E nesses capítulos, a atenção do evangelista se concentra nas respostas que as pessoas dão a Jesus. Quais são as respostas que as pessoas têm dado a Jesus? O evangelista Mateus se concentra nesse tema, na identidade de Jesus e em como as pessoas reagem a Jesus, seja por meio do compromisso ou da rejeição. O evangelista Mateus está ensinando para nós que é absolutamente impossível ficar indiferente em relação a Jesus. Não tem como ficar indiferente em relação a Ele. Ou você crê, ou você descrê. Ou você o aceita e o honra, ou você o rejeita. A passagem que lemos encontra-se localizada nesse departamento, nessa seção do Evangelho de Mateus que se interessa pela identidade de Jesus. Muitos não puderam perceber, muitos não tiveram condições de compreender a identidade de Jesus no capítulo 11. Porém, os pequeninos compreenderam e creram. Eu identifico nessa passagem
um conjunto de 3 pares de verdades benditas e gloriosas. Então, em primeiro lugar, o primeiro par de realidades gloriosas que a gente encontra aqui é ocultar e revelar. Deus é aquele que oculta e Deus é também aquele que revela. Os primeiros versos da passagem que lemos registram uma oração de gratidão feita por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus endereçou ao Pai as seguintes palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Nessa oração, Jesus combina vários títulos que destacam e que sublinham o domínio do Senhor sobre toda a realidade existente. Em primeiro lugar, Jesus chama o Senhor de Pai. Jesus é filho porque tem um Pai. E Deus é um Pai amoroso, benigno, misericordioso, com quem Jesus tem uma relação estreita e de grande intimidade. Diversas vezes no Evangelho de Mateus você vai encontrar Jesus chamando o ser divino de Pai. É em Mateus que a gente aprende a chamar o Senhor de Pai Nosso. Depois de chamar o Senhor de Pai, Jesus prossegue: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Sendo o soberano Senhor, a vontade de Deus sempre se realizará, tanto no céu como na terra. Céu simboliza a morada de Deus e o lugar onde o Senhor realiza e executa a sua vontade. E a terra é esse palco, é essa arena onde a vontade salvífica do Senhor se realiza. Depois de chamar o Senhor de Pai, depois de denominar o Senhor de Senhor do céu e da terra, Jesus Cristo revela o motivo, a razão pela qual ele rendia graças ao Senhor. E qual é esse motivo? Porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Senhor, te dou graças porque o Senhor ocultou a mensagem dos poderosos, daqueles cheios de orgulho, daqueles cheios de jactância. O Senhor ocultou a verdade daquelas pessoas cheias de pretensão, e o Senhor revelou aos pequeninos, aqueles que são negligenciados, aqueles que são alvo de preconceito por parte das pessoas. Esses são os meus pequeninos, e a eles o Senhor revelou a sua vontade. A expressão ocultaste essas coisas enfatiza o papel de Deus e, ao mesmo tempo, sugere e insinua a responsabilidade humana. O indivíduo que não crê é porque tem o coração endurecido, é porque é ruim. Ao mesmo tempo, uma pessoa só tem o coração amolecido para Deus e pelo Evangelho por meio da atuação do Senhor. Então nós encontramos nessa passagem tanto a soberania de Deus, bem como a responsabilidade humana. E a nossa teologia, a teologia comumente chamada de reformada, convive muito bem com a ideia da soberania de Deus e com a ideia da responsabilidade humana, porque a Escritura ensina que Deus é soberano o tempo todo em todas as coisas. E a mesma Escritura também afirma que o homem é plenamente responsável por suas atitudes e ações em todos os momentos. A melhor ilustração, na minha opinião, a respeito dessa importante doutrina da fé reformada, é oferecida pelo reverendo Augustus Nicodemos, quando ele afirmou que soberania de Deus e responsabilidade humana são como aqueles 2 perfis de aço laminado, dispostos um ao lado do outro, e que formam o trilho de um trem. Então, para o trem se locomover daqui até Francisco Morato,
E de Francisco Morato até onde ele vai? Aonde? Rio Grande da Serra. A turma conhece aí a linha Rubi da CPTM, não é? Então, para o trem sair daqui e chegar na capital, ele precisa do trilho. E o trilho é constituído de 2 perfis de aço laminado colocados em paralelo. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas, de uma forma que a gente não compreende, mas caminham juntas. O contrário, o reverso do encobrimento é que o Senhor revela estas coisas, esses assuntos relacionados à salvação e à redenção, àqueles que Ele denomina, àqueles que Ele mesmo designa de pequeninos. O Senhor oferece aos pequeninos salvação. Gente que é desprezada pelo mundo é prezada pelo Senhor. Gente que é descartada pelo mundo é valorizada pelo Senhor. E essa passagem me fez recordar de 2 trechos da primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. O primeiro trecho é o capítulo 1, verso 18, onde lemos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O outro trecho dessa mesma epístola, ainda no capítulo 1, é o verso 26, onde lemos: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, ao chamar um povo para levar o seu nome, para fazer parte da sua aliança. Deus não leva em conta aspectos que são valorizados pelas pessoas, tais como ascendência, poder econômico, capacidade intelectual. Pelo contrário, Deus escolheu principalmente aqueles que eram uma verdadeira contradição viva desses valores. A ironia em Corinto é que os crentes estavam julgando Paulo e o evangelho de Paulo a partir de critérios que, se eles aplicassem a eles mesmos, serviria apenas para mostrar quão insignificantes eles eram, pois poucos dentre eles eram sábios, poderosos ou de nobre nascimento. O fato de Jesus Cristo ter afirmado que algumas cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, o fato dessas cidades terem resistido à sua pregação, não aponta, não implica na frustração dos planos do Senhor, longe disso. O que Jesus está ensinando é que aqueles que haverão de crer, certamente vão depositar a sua fé em Jesus Cristo e serão salvos. Deus é aquele que oculta e aquele que revela. Deus é aquele que abre a porta e que fecha a porta. Deus é aquele que diz sim e aquele que diz não. Em segundo lugar, o segundo par de realidades benditas e gloriosas é oração e submissão. Oração e submissão. Veja lá o verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus Cristo agradece a Deus pela sua vontade. Jesus Cristo é grato por ver o Senhor conduzindo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade eterna. Jesus dá graças a Deus por ver a execução da vontade do Pai. E você? Você dá graças a Deus pelo que o Senhor está fazendo? Você é grato pelo que o Senhor faz na sua vida, pelo que o Senhor tem permitido? Meus irmãos, a oração revela o coração. Repito, a oração revela o coração. A oração revela os nossos desejos mais profundos e os nossos desejos mais intensos e os nossos pensamentos mais íntimos. A verdade é que a oração é o retrato da alma.
é a identidade do cristão, é a impressão digital do crente. A maneira como nós oramos e o que pensamos sobre Deus revela quem nós somos. A melhor forma de você conhecer a fé de um indivíduo ou de uma igreja é prestando atenção às orações que são feitas. Porque é na oração que a gente demonstra ou deveria demonstrar a nossa sinceridade. A oração é o caminho da honestidade e é na presença daquele que me acolhe em amor, pela mediação do seu Filho e no poder do Espírito Santo, que eu posso abrir as portas dos quartos mais escuros da minha alma e deixar a luz do Senhor entrar. Qual que é a melhor forma de você eliminar o fungo? É expondo ele à luz. Por meio da oração, a luz do Senhor entra no nosso coração. E os fungos espirituais são todos removidos. Nessa breve oração registrada pelo evangelista Mateus, Jesus revela que a característica dominante da sua vida encarnada, do seu ministério público e terreno, foi a obediência ao Pai. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Jesus Cristo sempre se submeteu à vontade do Pai e sentia prazer e aprazimento em cumpri-la integralmente. A verdade, meus irmãos, é que a oração é fruto da obediência e a obediência é fruto da oração. O crente que não ora fica fraco e fica mais sujeito às tentações. O crente que não ora tem dificuldade para resistir às ciladas do inimigo. O crente que não ora deixa de usufruir do poder espiritual que está disponível para todo aquele que crê e que confessa Jesus e que recebeu o Espírito Santo do Senhor. Como é que você vai encontrar comunhão? Como é que você vai encontrar a comunhão daquele de quem você foge propositadamente e com quem evita tratar qualquer assunto? Porque não orar é fugir de propósito do Senhor. É impossível crescer em relacionamento e em intimidade com uma pessoa com quem você não se relaciona. O marido que deixa de conversar com a esposa, em breve perderá a intimidade com ela. Amigos que não se conversam, que não se falam, em breve aquela amizade ficará prejudicada. Então, para obedecermos ao Senhor, precisamos de orar. E só ora aquele que é obediente. O desobediente não pode crer, só o obediente é o que crê. Aprendemos com Jesus também a sermos gratos por sua vontade, pela vontade do Pai. Aprendemos com Jesus a sermos gratos a Deus por Ele fazer as coisas conforme o seu agrado. Não poucas vezes, quando algo nos desagrada, a gente fica irritado, a gente fica ressentido, a gente fica chateado. No entanto, o correto, à luz das Escrituras, é nos apegarmos à verdade de que o Senhor faz tudo conforme o conselho da sua vontade, que é, quem se lembra, boa, perfeita e agradável. Em terceiro lugar, o terceiro par de realidades sublimes que a gente identifica nesse texto é entregar e conhecer. Entregar e conhecer. O verso 27 conclui esse trecho de forma bela, de forma encantadora. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tudo me foi entregue por meu Pai, declarou Jesus Cristo.
À luz dos capítulos anteriores, nós verificamos que Jesus, o Filho do Pai, recebeu autoridade sobre Satanás e sobre os anjos caídos, sobre os poderes da natureza, sobre os problemas humanos, sobre o corpo e a alma, sobre a própria morte e o inferno. Tudo foi dado pelo Pai a Jesus, como o mediador, como o único mediador entre o ser divino e os homens. Jesus tem tudo quanto se faz necessário para que o ser humano seja realmente bem-aventurado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho se quiser revelar. Repare que Jesus afirma que ele realiza o seu ministério legitimado pela relação que ele tem com o seu Pai. Deus é Pai porque tem um Filho, e é por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor se revela a nós como Pai. Deus é nosso Pai porque nos adotou em Cristo e nos deu o Espírito de seu Filho, que nos habilita a clamarmos, como afirmou Paulo, Abba, Pai. Deus, antes mesmo da criação, já era. Ao revelar-se a Moisés, o Senhor se revela como o eterno eu sou. Então, antes mesmo da criação, Deus já era. E era todo amor e todo comunhão, porque o Senhor sempre existiu nessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, o Deus que se revela nas Escrituras só pode ser compreendido, entendido e assimilado a partir da experiência comunitária de amor e de amizade. O Deus que se revela na Escritura precisa ser compreendido a partir dessa experiência comunitária de amor e de amizade. Deus é amizade. É a harmonia eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a oração não é outra coisa senão ingressar nesse mistério e usufruir da amizade com o Deus que é trino. Concluindo essa reflexão, recapitulando as lições que aprendemos, Deus é soberano. Deus é aquele que oculta e Deus é aquele que revela. Deus é aquele que diz sim, Deus é aquele que diz não. Deus é aquele que autoriza e aquele que interdita. Ele é soberano. Graças te dou ao Senhor, porque o Senhor ocultou algumas coisas dos poderosos e as revelou aos pequeninos. Em segundo lugar, usufrua da amizade com Deus por meio da oração. Através da oração, o Senhor nos dirige, o Senhor nos quebranta, o Senhor nos conduz, o Senhor nos aperfeiçoa. Enfim, é por meio da oração que o Senhor nos lidera e nos preside. Finalmente, lembre-se que o Pai entregou todas as coisas a Jesus. O Pai que oculta e revela tem um Filho que veio ao mundo para viver e morrer por nós e para mostrar, anunciar, proclamar, enfim, para revelar o grande amor que Deus tem pelos pecadores. Creia em Cristo, creia no Filho bendito do Senhor do céu e da terra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.